Paz de Cristo, meus irmãos. Quero fazer um estudo aqui agora sobre Isaías 43. Se você puder, né, me acompanhar com a sua Bíblia, né, que vai ser uma leitura assim bem detalhada, ponteada, tudo certinho. Quero abranger o máximo de informações, né, desse capítulo, porque é um dos capítulos de Isaías que mais revelam coisas das duas testemunhas. Então é importante a gente compreender este capítulo, porque aqui está falando muito das duas testemunhas. Já que a gente está estudando as duas testemunhas, ou coisas semelhantes às duas testemunhas, né? Lá em Apocalipse 11 tem duas testemunhas, né? Como a gente já viu em vários capítulos até agora, né? A gente viu Êxodo 11, a gente viu Levíticos 11, a gente viu Números 11, a gente viu Deuteronômio capítulo 11, certo? E agora a gente vai dar uma pausa, entre aspas, né, do 11, e a gente vai falar do capítulo 43 de Isaías. Como esse estudo provavelmente vai ter duas partes, né, porque o capítulo tem, acho que 28 versos, né, e 28 versos para você explicar cada um deles, a gente não consegue fazer isso em meia hora, por exemplo, né, meia hora, 40 minutos, não dá. Para você explicar detalhadamente cada verso, e claro que vai ter coisas que não vai dar para falar agora, né, porque se a gente for estudar um capítulo mesmo a fundo, né, vai dar semanas de estudo, né? Essa é a verdade. Mas a gente vai dar uma estudada bem profunda nesse capítulo. Eu tenho certeza que vai clarear muita coisa para você com relação às duas testemunhas, tá certo? Então, se você puder pegar sua Bíblia e acompanhar aí, né, seja livro físico ou a Bíblia digital, né, para que você acompanhe comigo a leitura, para a gente ver quanta coisa rica tem neste capítulo, tá certo? Lembrando, este estudo provavelmente vão ter duas partes. Na segunda parte eu vou estar falando da geografia deste capítulo, ou coisas semelhantes à geografia. A gente vai precisar observar a geografia para entender algumas palavras que estão inseridas nesse capítulo. Inclusive a lousa está aqui atrás, prontinha, tá vendo? Já está com o desenho aqui montado, né? Do que eu vou falar no final do capítulo, mas aí eu vou precisar da geografia, né? Só de eu falar, né, não dá para trazer tanta entendimento quanto a gente está olhando para a geografia, lendo e explicando uma coisa. Tá ok? Então, muito bem. Vamos iniciar a leitura, então, no capítulo 43, versículo de número 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Então esse versículo aqui já tem muita coisa aqui mesmo que daria para a gente explanar e ir para vários lugares, né? Mas eu vou falar algumas coisas mais importantes que eu tenho certeza que vão trazer mais entendimentos para você em outros livros, em outros profetas, por exemplo. Então aqui ele está dizendo, né? Assim diz o Senhor Deus que te criou, ó Jacó. Então Jacó foi criado, né? Ou seja, ele está falando da criação de um homem ou dos seres humanos, né? Então ele criou. Depois que ele cria o ser humano, é interessante que fala que ele formou, né? Assim como lá no Gênesis, né? Deus criou o homem. Depois no capítulo 2 começa a dar detalhes da formação do homem, como que o homem foi feito, né? Então ele criou primeiramente o homem e depois o formou, né? E assim que ele forma o homem, ele precisa nomear, né? Ele precisa batizar o homem com um nome. Lá no Éden ele deu o nome para o homem de Adão, né? Adam, que tem um sentido ali na palavra de semente, né? Algo relacionado com semente. Eu não sei muito bem explicar aqui a origem das palavras, né? A parte do hebraico, do grego, e etc, etc, né? Mas tem alguns irmãos aí que têm habilidade para falar dessas coisas, né? Conseguem explicar direitinho essa situação, né? Mas eu acho que você deve compreender o que eu quero dizer, né? Adão significa semente. E depois que ele batiza, então, depois que ele cria, ele forma, e depois que ele forma, ele tem que batizar por um nome. No caso aqui, ele falou que criou Jacó, né? Mas em determinado momento na vida de Jacó, ele muda o nome de Jacó para Israel, né? Então ele fala, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Então veja que ele falou duas vezes. No primeiro ele falou Jacó, depois falou Israel, né? Tipo,
um nome na criação e um outro nome depois de formado, né? Ou de ter formado, ou seja, criar significa a imagem e semelhança do homem, mas também formar tipifica alguma coisa relacionada a caráter, né? Ele cria o homem e depois trabalha o caráter do homem, ele forma o homem, entende? Então quando ele cria, ele tem um nome, mas depois que ele forma um caráter do homem, ele dá um nome diferente, né? Ele muda o nome. É o nome de Israel, né? Não temas. Porque eu te remi. O que significa remer? Remi. Remi é quando você faz alguma coisa, quando você cria alguma coisa e batiza aquela coisa por um nome, aquilo se torna teu, entende? Aquilo foi eu que... Sabe aqueles artistas, quando eles pintam um quadro e depois eles colocam o nome deles embaixo? Você olha para o quadro e fala, opa, é um nome conhecido aí, Da Vinci, por exemplo, né? Acho que é isso mesmo. Mona Lisa, tem uns quadros aí que são famosos, né? Você olha para o quadro e já lembra do nome da pessoa. Então aqui ele está dizendo, foi eu que te remi e te chamei pelo teu nome, porque ele deu um nome, né? E tu és meu. Então o artista, quando ele faz um quadro, ele fala, aquilo é meu, fui eu que fiz. Aquilo eu remi, entende? Então remi está atrelado em criar, formar e colocar um nome, né? Batizar por um nome, né? Então você veja que estão muitas coisas ligadas, né? Criar, formar e remir, né? Chamar pelo nome. Veja bem agora, mais para frente um pouquinho nesse capítulo, vai falar de redimir. O que seria redimir? Remir é tornar teu aquilo que você criou e fez. Eu criei, eu fiz, eu dei um nome, aquilo é meu. Eu remi. Ponto. Só que mais para frente ele vai falar que vai redimir ou redimiu. Entende? Então tem coisas aí muito interessantes para a gente estudar, né? Verso de número 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem chama arderá em ti. Então essa expressão do número 2 aqui, ela está em quase todos os profetas, né? Essa questão de passar pelo fogo, né? Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pelo fogo e não se queimaram, né? O apóstolo João foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Não é fogo, mas algo quente. E não causou dano nele, né? O imperador olhou aqui e falou, meu Deus, mas que negócio é esse? Como é que pode uma coisa dessa, né? Tanto é que depois disso teve que exilar João, né? Falar, vou mandar esse cara para um lugar isolado aí, porque não tem jeito de matar. No óleo fervente não matou o cara. Entende? Zacarias capítulo 10, né? Não vai falar de fogo, mas vai falar de mar, né? Quando está falando ali das duas testemunhas, né? Que é a casa de Israel e a casa de Judá. Eles passarão pelo mar de angústia, né? No finalzinho do capítulo 10 ali. O apóstolo Paulo, né, lá em Romanos 8, vai falar de coisas semelhantes a essa, né? De coisas que nós que estamos escondidos em Cristo, né? No amor de Cristo, ligados com o amor de Cristo, nada pode nos separar. Nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nem as profundezas, né, do mar, né? Nem rios, e nada disso pode nos atingir, né? O Cântico dos Cânticos, né, Cantares fala, né? Que as muitas águas não podem afogar o nosso amor, né? O amor da igreja com Cristo, Cristo com a igreja, certo? Então está atrelado muitas coisas ligado com a igreja, né? E aqui não vai aparecer a palavra igreja, mas mais um pouquinho para baixo a gente vai ter uma compreensão linda de que você vai falar realmente existe igreja no Antigo Testamento. Mesmo você que não é pós-tribulacionista, você que é um pré-tribulacionista de carteirinha, ao chegar no verso 5 e 6 ali, você vai entender que a igreja está no Antigo Testamento, né? Principalmente nesse capítulo 43 aqui, né? Você não vai conseguir negar a igreja neste capítulo aqui. Entende? Verso de número 3, né? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Veja que essa expressão eu dei, passado, né? Egito, Faraó. Lá eu dei por ti, por quem? Por Jacó, né? Verso de número 4. Visto que você foste precioso aos meus olhos, né? Jacó é a menina dos olhos de Deus, né? Zacarias capítulo
Não me lembro o capítulo, que acho que é o capítulo 8. A menina dos seus olhos, né? Tem um salmo que fala também que Jacó é a menina dos olhos de Deus, né? Efraim. Visto que foste precioso aos meus olhos e digno de honra, e eu te amei, né? Veja que Paulo fala em Romanos, né? Eu amei a Jacó, mas me aborreci de Esaú. Malaquias capítulo 1, né, fala disso. E outros profetas também falam muito disso, né? O próprio Apocalipse, na igreja de Esmirna, se eu não estiver enganado, fala lá também, né? E todas as igrejas, todos os povos da terra saberão que eu vos amei e vos amo, né? Mostrando aqui a prova do amor de Deus para conosco, né? Mas então ele está dizendo, eu o amei, darei, futuro, vou dar homens por ti e os povos. Então isso já é futuro. Tá certo que está na época que o profeta Isaías está escrevendo, está no período da duas casas de Israel estar dividida em dois reinos, né? Antiga aliança, inclusive. Mas ele está dizendo que no futuro eu vou dar homens por ti e povos por ti. Por quem? Por Jacó. 12 tribos, né? Pela tua vida, né? Agora sim entra no verso 5, né? Que vai começar a ficar interessante aqui, ó. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Oeste e leste, certo? Falando aqui de Mateus 24, né? Continuando a leitura. Verso 6. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Então veja que esse verso 5 e verso 6, ele está falando de Mateus 24, né? Que os escolhidos de Deus seriam ajuntados dos quatro ventos do céu, dos quatro cantos da terra, né? Falando aqui do arrebatamento, né? Mas Israel sendo arrebatado, tá estranho para você talvez, né? Mas vamos continuar a leitura. Se é de Israel ou se é de igreja que ele está falando. E eu vou terminar o verso, vou ler novamente o verso 6, porque eu não li o finalzinho do verso 6, né? Diz assim, direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Aí ele dá uma ordem. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Veja bem, então, interessante esse verso 6, né? O finalzinho do verso 6, né? Trazei meus filhos e minhas filhas de longe das extremidades da terra. Mas na antiga aliança, não tinha condições do homem ser chamado filho de Deus. Lembra lá de Jesus, junto com os saduceus, os fariseus, os judeus, todos os que o perseguiam? Como pode esse homem falar uma blasfêmia dessa, se igualando a ser filho de Deus? Entende? Para um israelita, para um judeu, falar que é filho de Deus na antiga aliança era blasfêmia. E aqui é uma profecia. Então qual é como é que eu vou dizer aqui a palavra correta, né? Como que eu posso... Qual é o procedimento para um homem se tornar filho de Deus? Qual é o procedimento ser adequado? João 1,12, né? E a todos os quanto o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Ah? Aceitou a Cristo ou não aceitou? Israel, 12 tribos. É a igreja ou não é que está falando aqui? Você vai falar que esses filhos e filhas aqui são anjos. Se são anjos, que homem é esse que está na terra, né, no caso o norte e o sul, ocidente e oriente, que tem poder para aprisionar anjos na terra ao ponto de Deus dar ordem? Solta meus filhos, meus anjos que estão aí em tal lugar. O homem, aonde que está escrito que o homem tem poder sobre um anjo? Na onde? É óbvio que está falando do futuro, né? Filhos é aqueles que aceitarem a Cristo, né? Por isso se é dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Vamos continuar a leitura. Verso 8. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos, né? E esse povo era assim mesmo, é assim mesmo, né? O povo Israel. Não só o povo Israel, né? Como a igreja de hoje. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Lê a palavra e não entende. Quantos e quantos não estão nessa situação hoje? 9, né? Todas as nações congreguem-se e povos reúnem-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é.
Então veja que aqui ele está falando do povo se congregar. Mas para que congregar? Fazer juntamento, congregar para poder entrar para a peleja contra o Senhor Deus. Ajuntem as nações, né? Apresentem as suas testemunhas, porque o povo ímpio, né? A besta e os seus adoradores vão ter duas testemunhas também. Claro que vão ter. Vão seguir o padrão que Deus está colocando aqui. Só que muitos da igreja não entendem isso, né? Não sabem nem o que é duas testemunhas, né? Acham que é duas pessoas fisicamente. Acham que Moisés e Elias vai sair lá de onde eles estão e vão vir para a terra novamente. Para morrer de novo, né? Morrer de novo. E o escritor de Hebreus 9 fala lá que ao homem só foi recomendado ou ordenado morrer uma vez na vida, né? Uma vez. Verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem eu escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Veja só que expressão maravilhosa esse verso 10. Vós sois as minhas testemunhas. E para quem que é que está direcionada a profecia? Jacó, Israel, 12 tribos, né? Vós sois, mas por que eu estou falando vós sois minhas testemunhas? Como que já fosse. Aqui já está no nosso futuro, está na nossa frente essa profecia, né? Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Atos 1:8, Lucas, né, que foi o escritor de Atos, se eu não estiver enganado aqui, não me lembro aqui corretamente, ele escreveu lá, né? Quando Jesus estava com eles ainda, com o corpo glorificado aqui na terra, né? Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos e ser-me-eis minhas testemunhas. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Isto é, futuro, ser-me-eis. Mas o verso 10 aqui está dizendo, vocês sois presente, né? Ou seja, vocês são minhas testemunhas. Quem? A casa de Israel e a casa de Judá, 12 tribos, né? Só que nesse período do profeta Isaías elas estavam divididas. Inclusive as 10 tribos estavam espalhadas entre as nações, né? Mesmo assim o Senhor Deus está profetizando, porque ele é poderoso para cumprir, né? O que ele fala. Verso de número 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E os apóstolos escrevem lá, só tem um homem, ou só tem um nome, perante o qual os homens devem ser salvos, isto é, Cristo Jesus, né, nosso Senhor. Só há um Salvador. 12. Eu anunciei salvação, realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vocês sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Olha só que interessante. Eu anunciei salvação e realizei-a, e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós. Esse Deus estranho aqui, para você entender, a gente vai encontrar lá em Daniel 11, versículo 39, né? Tá falando lá do Deus estranho, né? No meio das duas testemunhas, né? Daniel 11. Depois você vai encontrar em Malaquias capítulo 2, versículo 11, né? As adoradoras de um Deus estranho, né? Ou seja, o povo que vai apostatar da fé, o povo que vai violar a aliança, vai adorar um Deus estranho. João 10, quando Jesus está falando das ovelhas, né? Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem, né? E elas reconhecem a minha voz e me seguem. E essas minhas ovelhas de maneira nenhuma ouvirão a um estranho, ou isto é, o anticristo, né? Ao Deus estranho. As minhas ovelhas, as minhas testemunhas, não ouvirão o Deus estranho. Esse Deus estranho que está falando. Como está lá em Apocalipse, né? Que a besta vai ter a ajuda de um Deus estranho, né? Na época de grande tribulação. E também lá no contexto de Atos, né? As pessoas que estavam adorando a um Deus estranho, Deus desconhecido, né? Claro que tem figuras do nosso Deus, né? Paulo usou o termo nosso Deus, um Deus estranho. Ele permitiu que fosse falado desta forma, né? Mas havia um Deus estranho lá que eles estavam adorando, né? Fazendo menção de um contexto literal daquela época, mas que teria cumprimento futuro para os nossos dias, né? No momento que as duas testemunhas estiverem profetizando, falando a respeito da palavra, outras pessoas que se opuserem às duas testemunhas vão estar adorando a um Deus estranho e defendendo esse Deus estranho. Amém? Verso 13, né?
Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque agindo eu, quem o impedirá? Então muitas pessoas gostam de usar esse verso no sentido de que eu sou cristão, alguém mexeu comigo e essa pessoa caiu na mão dos Deus vivos, né? Mas não é isso que a palavra está dizendo, não está falando no sentido de vingança, é no sentido de proteção, é no sentido de cuidado, né? Ele está dizendo, o Senhor Deus está dizendo, você, ó Jacó, você, ó casa de Israel, você, Efraim, você, igreja, está na minha mão. Eu conheço vocês como a palma da minha mão. Você já viu alguém dizer isso? E aquele lugar ali eu conheço como a palma da minha mão. Entende? O Senhor Deus está dizendo, vocês estão na palma da minha mão. E quem está na palma da minha mão não consegue escapar, não consegue sair, isto é, você não vai cair, você não vai escorregar, você não vai sair da palma da mão dele. Assim como Jesus aparece lá em Apocalipse 1, né? Quanto às 7 estrelas que viste na minha mão, são 7 anjos. Que esses 7 anjos são os pastores das igrejas, né? Uma representação total do povo de Deus, né? Que está na mão dele. Então quem está na mão dele não se perde, né? Não escapa, não sai por nada. É isso que ele está dizendo, né? Não é no sentido que ele está olhando para alguém, no sentido de vingança. Aquela pessoa que caiu na mão de Deus está perdido, está enrolado, né? Está lascado. Mas não é nisso. Não é nesse sentido que ele está falando. Ele está falando que ele está agindo, porque a palavra dele vai se cumprir. E ninguém pode impedir. E a casa de Israel está na mão dele, está escondida na mão dele, né? E poucas pessoas conseguem enxergar ainda, inclusive. Verso 14. Assim diz o Senhor, que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós, enviarei inimigos contra Babilônia. A gente já estudou sobre Babilônia esses dias, né? E a todos de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. No passado eles se vangloriavam, tiveram um fim danoso para eles, né? Porque o rei Ciro entrou lá, né? O comandante Ciro, o ungido de Deus, foi lá e acabou com a festa deles. No futuro, o Senhor Deus vai enviar o Ciro, que é Cristo na verdade, né? Vai acontecer a mesma coisa, né? Que ele está falando. Mas presta atenção no início do verso. Assim diz o Senhor, o que vos redime. Por que redime? O que quer dizer redime? Redimir, lembra no início que a gente aprendeu? Que quando você faz algo, você cria algo, você dá um nome para aquela coisa, significa que você remeu aquela coisa. Eu remi. É meu. Certo? E Deus fez isso com a casa de Israel e com a casa de Judá. Israel, 12 tribos, Jacó. Só que no meio do caminho eles adoraram outros deuses, pecaram, escorregaram, caíram. Entende? Abandonaram o Senhor Deus. Isso fez com que o Senhor Deus os perdesse. Entende? Então quando você cria alguma coisa, faz alguma coisa, batiza, dá o nome, reme aquela coisa, né? Aquela coisa torna-se teu. Mas por algum motivo aquela coisa se estragou, quebrou, caiu no chão. Entende? E aí você precisa pegar aquela coisa novamente e de uma certa forma restaurar aquela coisa, entende? Refazer aquela coisa. Só que agora você vai refazer de uma maneira mais melhor ainda, entende? Vai ser uma restauração mais maravilhosa e aquilo vai se tornar a ser teu de novo, entende? Isso é redimir. Então Israel ficou perdido, lembra da parada do filho pródigo? Foi embora, mas depois voltou, entende? E quando o pai coloca o anel no dedo e faz todas aquelas coisas, ele está redimindo, entende? Quando alguém, eu por exemplo, se eu me desviar do caminho do Senhor Deus, né? Eu fui remido, certo? Porque ele me formou, ele me criou e me formou, certo? Trabalhou no meu caráter e me trouxe para Cristo, certo? Estou em Cristo, eu me desviei. Eu era dele, agora não sou mais dele, eu sou de outro, ou de outros, certo? Só que em determinado momento eu percebi que eu estava fora do caminho, eu precisava voltar. E aí eu me arrependi, entende? Fez todo o processo lá de restauração na minha vida para que eu pudesse entrar em comunhão novamente com ele. E agora eu volto. E aí agora significa que eu fui redimido. Entende? Só que no caso, para a nova aliança, é um pouco complicado a gente entender isso. Deus está abrangendo aqui um tempo maior, né? E inclusive de gerações, né? No passado, os nossos antepassados caíram. Foram remidos, caíram, não são mais de Deus. Mas ele profetizou que no futuro ele ia os trazer de volta. E quando ele os trouxesse, ele iria os redimir, ele iria os restaurar, entende? Então Deus está restaurando de novo, trazendo de volta. Isso se chama redimir, né? Através de Cristo. Ok? Verso 15.
Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. 16. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, nas águas impetuosas, uma vereda. Falando aqui do Egito, né? Verso 17. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Fazem juntamente, lá jamais se levantarão. Estão extintos e apagados como uma torcida. 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. 19. Eis que eu faço coisa nova, e que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então aqui já começa a entrar para contextos futuros, né? Ele puxou um assunto que fala desde o início, né? Que ele abriu um mar no caminho vermelho, fez eles atravessaram o deserto. Por um período eles se perderam, Deus os redimiu, trouxe eles de volta, certo? E aí nesse tempo que eles estão na nova aliança, assim como nós estamos, não é para eles ficarem lembrando das coisas passadas, nem das que ficou para trás, e sim olhar e perceber que ele fez uma coisa nova na terra, isto é Cristo, né? É uma obra maravilhosa, né? E eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isto é, vai ter que voltar para o deserto, né? Como a gente está, as duas testemunhas, a gente está estudando, a gente acabou de ver lá em Números do povo no deserto, entende? Mas ele está dizendo que ele vai pôr um caminho no deserto. Esse caminho é Cristo, né? Quem tiver em Cristo vai entender o recado. Vai entender o que vai ser feito, precisa ser feito, né? Então ele vai pôr um caminho no deserto e rios no ermo, né? Rios no ermo. Verso 20. Os animais do campo me glorificarão, e os chacais, os filhotes das avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor, né? Então veja só, ele vai colocar o povo dele, aquele que é escolhido, né? Isaías 44 vai falar do meu escolhido, que é Jacó. Esse texto está falando, né? Mateus 24, lá no contexto de arrebatamento, nos quatro cantos da terra ajuntarão os seus escolhidos, né? Paulo vai falar muitas vezes, Pedro muito mais, né? Sobre escolhidos, né? Então você não pode separar essas coisas, né? Você achar que só a igreja é escolhida, Israel vai ficar para um outro momento. Deus está usando os dois juntos, né? Verso 22. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó. Você tem invocado ao Deus de Israel? E de mim te cansaste, ó Israel. Para muitas pessoas deve estar cansado o trabalho, né? Para muitas pessoas deve ter se cansado do Senhor Deus, né? Verso 23. Não me trouxeste os gado miúdo, nem os teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com o incenso. Então veja que ele está falando tanto para o povo do contexto literal, que eles tinham que levar oferta de gado miúdo, sacrifício, holocausto, de alimento, tudo mais, mas também ele está falando de sacrifícios, né, para os nossos dias, né. Parou de gravar aqui, eu retomei a gravação. Então, como eu estava dizendo, né, tanto para o povo de Israel, no literal, ele está falando de holocausto, de sacrifício, de oferta, de gado miúdo, etc, etc. Mas está falando de coisas que traz para nós, né? No caso aqui vocês nem têm se cansado com o incenso, né? O que é incenso? Incenso é oração, né? Não, muitas vezes nós não estamos apresentando oração ao Senhor Deus, né? Porque a nossa oração é incenso para Deus. Na época dos israelitas era fumaça, né? Colocava lá o óleo, lá o negócio no vasilhame lá, né? Para colocar no candelabro para poder acender as lâmpadas, né? E era um fumaceiro só aquilo. Então isso era incenso, né? Era o incenso da época. Mas o incenso aponta para a oração, né? Aponta para clamar ao Senhor Deus, né? E ele está dizendo, vocês não têm me dado trabalho com oferta de alimentos, nem te cansaste com incenso. Ou seja, nós não estamos orando a Ele, né? Não estamos buscando a Ele com oração. 24. Não me compraste por dinheiro, nem de cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me fizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades.
Então esse verso, por exemplo, aponta para eles e para nós também. Quantas coisas nós não fazemos que cansam o Senhor Deus? Os nossos pecados dá trabalho para Ele, as nossas iniquidades cansa Ele. Tá? Quantas vezes, né? Verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, dos teus pecados, não me lembro. Ele dá uma se diz aqui, um tapa, mas depois assopra, né? Ele está falando que a gente cansa ele com os pecados, com as iniquidades, mas mesmo assim ele diz, se a gente orar e confessar, ele apaga os pecados e deles eu não me lembro mais, né? Olha só que coisa linda, né? Coisa maravilhosa, Senhor Deus, né? Desperta a minha memória e entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que você possa ser justificado. Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário e entregarei a Jacó à destruição e Israel à vergonha. Isso é um contexto para eles literal, aconteceu, Deus aplicou isso no literal, né? Mas também para nós no futuro tem que ter julgamentos a isto, né? Deus vai aplicar isso para os nossos dias também, né? Que ele vai, parte do povo de Deus, né? Do corpo de Cristo, da igreja, vai ser entregue à operação do erro, né? Aquelas pessoas que vão se deixar levar por conta do engano, né? Do alimento falso, lembra da parte anterior que a gente falou do alimento lá, né? Da comida do porco? Come sem refletir, sem pensar, medita, não medita na palavra, come do jeito que a pessoa está falando, ela está para vergonha, como foi para a casa de Israel no período literal lá. Então, a parte geográfica que eu quero trabalhar com vocês, que é esse desenho que está aqui atrás, ó, eu vou ler o verso e a gente vai imediatamente para a lousa, para concluir isso tudo aí, tá? Então diz assim, ó, desde o verso 18 ao 21. Eu vou ler novamente o texto, tá? Que esse é o ponto da geografia que a gente precisa entender, que está falando para o nosso futuro. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis das antigas, né? Então as coisas antigas, no sentido do que nós estamos vivendo hoje, não é para pensar nessas coisas, não é olhar para essas coisas, porque ele vai criar coisa nova, né? No verso 19 vai dizer, ó, eis que eu faço coisa nova, que está saindo à luz, está saindo para o futuro, né? Porventura não o percebeis, né? A gente tem que ter atenção nisso, né? Que Deus está falando. E é na sua palavra que ele está falando. Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse caminho no deserto que ele está falando é Cristo, claro. Mas também tem um sentido literal, né? Uma geografia, um lugar para o povo de Deus se refugiar, né? E depender só dele neste lugar, porque ele vai dar provisão para o seu povo. Como a gente viu lá em Números, né? Algumas questões, né? Daria para falar mais coisas de lá ainda, claro. Então ele vai colocar um caminho no deserto, uma porta aberta para o povo dele, certo? É um lugar que ele está planejando. Não significa que todo o povo vai estar especificamente congregado num só lugar, numa geografia, não é isso, né? Antes do arrebatamento, não. Quando arrebatar, sim. Quando arrebatar, tem contexto aqui que vai falar disso, né? Mas antes disso, precisa passar pelo deserto. E vai ter deserto em vários lugares da terra, né? Para o povo de Deus, né? Aqueles que quiserem segui-lo e servi-lo, né? Verso 20. Aliás, o verso 19 ainda, né? Eis que eu porei um caminho no deserto, como eu falei agora, mas também um rio no ermo. Mas onde é o ermo? Que ermo é esse que ele está falando, né? Isso que a gente vai ver na geografia, tá? O ermo, é montanha, né? É enorme, é a maior montanha, para falar para você. É a maior montanha, né, da terra, né? Vamos dizer assim, a mais alta, né, de todas. 20. Os animais do campo me glorificarão, e os chacais os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, que ele repetiu, né? Por que os animais do campo vão glorificar a Deus? Porque no milênio os animais não vão mais ter aquele combate de meio de sobrevivência, porque o boi vai comer palha junto com o leão, né? O leão não vai querer comer carne de animal vivo, ele vai comer palha. A vaca junto com a ursa, né? Os animais vão ser restaurados, então eles vão glorificar a Deus, né? Os avestruzes e tudo mais. Por que os avestruzes vão glorificar a Deus? Porque hoje em dia a gente vê competição de avestruzes, né? Os homens montam no avestruz para fazer corrida, né? Campeonato disso. Não sei se você já viu. Né? Isso você vê que é a criação de Deus. Então, os avestruzes vão glorificar, porque naquela época os homens não vão mais montar num avestruz para correr. Não vão mais judiar dos animais, né?
Os homens não vão mais comer animais, inclusive, também, né? Tem esse detalhe também. E para dar de beber ao meu povo, né? Isto é, o povo dele, a igreja verdadeira, ao meu escolhido, que é Jacó, contemplando todo o povo de Deus, toda a igreja. Ao povo que formei para mim, aquele que ele criou, que ele começou lá no início do capítulo, né? Para celebrar o meu louvor. Ainda vai ser uma festa de celebração, né? Maravilha, né? Mas agora vamos para a lousa para a gente entender isso aí. O que ele está falando, então, com relação a essas coisas aí? Essas coisas maravilhosas que estão no nosso futuro. Tá ok, meus queridos? Que Deus te abençoe. Vamos para a lousa sem demora. Então, meus queridos, eu dei um zoom aqui no mapa, né? Você vai estar vendo diferente. Deixa eu me deslocar aqui de um lugar que dá para explicar, né? Você vai ter aqui, ó, a terra de Israel, tá? Terra de Israel, né? O mar ocidental, ok? O mar aqui que pega aquela parte litorânea, né? Se você for para baixo, aqui você vai lá para faixa de Gaza, para o Egito, etc, etc. Aquelas partes baixas, né? Se você continuar subindo, você vai chegar aqui no Líbano, depois vai para a Turquia, lá para cima, lá, certo? Que é a região norte de Israel, ok? Aí aqui, esse trechinho aqui é o Mar da Galileia, tá? Mar da Galileia. Aqui você tem um trechinho do Rio Jordão, né? Que vai lá para o Mar Morto. Mas também tem um lugar onde o Rio Jordão vai nascer, tá vendo? Ó. E ele nasce justamente, né, no pé dessa montanha aqui que está em verde. Ó. Essa área em verde aqui é uma montanha, ó, ou várias montanhas, né? Então essa é a montanha mais alta do mundo, né? Eu não me lembro aqui a altura, acho que é 2.814 metros, né, de altitude. Muito alta mesmo, né? Inclusive o topo dela é só neve, né? Frio, gelo, neve mesmo. E ela é chamada de montanha sagrada, né? E a gente vai ter alguns textos aqui falando dessa montanha. Ela é montanha sagrada. Em volta dela, toda a volta dela é um sol escaldante, um sol de verão quente, quente, quente de rachar, né? Então em cima é frio, gelo e neve, sabe por quê? Para que o gelo e a neve são derretidos, né, com a força com o calor do sol, né? E aí vai formar rios, né, riachos. Então um desses riachos vai formar o Rio Jordão, ó. Tá? Que desce para o Rio Jordão, né? Aqui você tem a Cisjordânia, tá ok? Desse lado cá você tem a Síria, né? O país lá, a cidade de Damasco, muito famosa, né? O apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus na cidade de Damasco, né? Nessa região aqui, ó. Tá? E aqui tem uns números aqui importantes para a gente falar daqui a pouquinho. Aqui em cima está o Líbano, né, que eu já falei. E aqui está a região da Colinas do Golã, ou Colinas de Golã, tá? É uma região onde ela faz divisa com o Líbano, faz divisa com a Síria, tá certo? Que é o norte de Israel, tá? Sempre está tendo peleja nessa região. É uma região muito disputada, né, em Israel, né, além de Jerusalém. Então, o que a gente leu lá em Isaías 43, né, que ele vai pôr rios no deserto, melhor, vai fazer um caminho, vai preparar um caminho para o seu povo no deserto, mas vai colocar rios no ermo. Ermo, lá está, né, escrito como Hermon, né, mas na verdade a palavra, né, quer dizer no Hermon, né, no Monte Hermon, ou na região do Monte Hermon. Ele vai colocar rios no Monte Hermon. E esse Monte Hermon é esse lugar verde aqui, ó, que eu estou falando, né? Deixa eu ficar do lado de cá, vai ficar melhor, ó. É essa área verde aqui, tá vendo? É o Monte Hermon, né? E por lado de cá do Monte Hermon, essa região aqui, tá os montes, né, de Sião, né? Vem descendo para cá, tem um pouco aqui, né? Vários lugares, né? Os montes de Sião, né? É como se esse fosse monte, fosse pai dos outros montes, né? Aqueles que... Como é que é? Os filhos de Deus, deixa eu ver se eu lembrar o verso, né? Os filhos de Deus são semelhantes aos montes Sião, porque eles não se abalam, né? Porque o monte Hermon é que alimenta, de uma certa forma, os montes, né? E a Bíblia fala, tem uma linguagem relacionada com montes, né? Quando Deus quer trazer uma profecia contra um rei, ele vai falar do monte que se encontra naquela nação, né? Os montes de Esaú, né, vão ser restolho, né? Os montes de Edom, os montes do Líbano, os montes do Egito. Tem várias expressões que os profetas usam, né, para falar de reis, né? Assim como quando Deus quer falar de nós, ele fala dos montes Sião, né? Muito bem.
E o que acontece? Vamos falar, explicar um pouquinho aqui no contexto da nossa época. Na época que Israel, de Josué, conseguiu conquistar uma parte do território que Deus deu para eles como limite de terra, eles conseguiram atingir uma parte aqui, sabe? Lá com Josué, né? Eles atingiram aqui, ó, Ramá está nessa região aqui também, ó, o Hamas, né? Eles conseguiram atingir tudo isso aqui, né? Uma parte do Líbano, tudo, beleza. Com o andar da carruagem e o tempo, né? Israel foi perdendo espaço, né? A Cisjordânia avançou um pouco, Síria avançou, né? O Líbano, né, foi avançando e foi tomando eles, né? E a palavra diz que se eles não expulsassem totalmente os inimigos, esses inimigos seriam como se fosse espinho na carne deles, né? De fato, vem acontecendo isso. O que aconteceu? Em 1967, teve a famosa Guerra dos 6 Dias, né? Eu já até fiz um vídeo gravando falando sobre isso, né? Nessa data de 1967, a Síria tomou essa região de Israel, ó, desceu, tomou tudinho, as colinas de Golã, tudinho, né? Nessa época, certo? Em 1973, né, na guerra do Yom Kippur, Israel retomou, né, conseguiu ganhar novamente essa área, né, do monte aqui, né, que é muito importante para eles, né? E faz parte do território que Deus deu lá para Moisés, né? Falou para Moisés lá, essa área é de vocês, conquista que é de vocês, né? Eu já dei para vocês. E eles conquistaram novamente em 1973, na guerra de Yom Kippur, né? E depois em 1967, Israel conquistou essa área, tá? Eu estou fazendo confusão. Israel conquistou essa área, certo? Na guerra de 6 dias, conquistaram. 6 anos mais tarde, 1973, a Síria novamente retomou, né? Ganhou na guerra de Yom Kippur. A Síria lá e mais um pedaço do Líbano conseguiram conquistar essa região. Até tem uma divisa aqui, tá vendo? Momento foi de Israel essa parte e teve momento que foi da Síria. Então tem uma divisa aqui, tá vendo? Por isso que eu deixei essa divisa no meio aqui, ó. E em 1981 Israel foi e retomou com força, né? Um peleja, conseguiu ganhar de novo essa área, certo? Essa área que pertence, é metade basicamente, né, da montanha. Do meio para cá, assim, ó, da montanha, é pertencente de Israel. Depois de 1981, várias datas, foi tendo, não sei como é que é o nome que chama, não sei, várias reuniões com a ONU, com as Nações Unidas, para Israel tentar ter isso como documento, ter documentado isso, que isso foi conquistado na peleja, entende? Só que as Nações Unidas, né, teve uma votação lá num dos documentários que eu li, que teve 162 votos, né, pessoas que votaram, né, lá dentro dessas 10 nações. De 162 votos, Israel só teve um voto a favor disso aqui. 161 votos foi a favor das nações que o território pertence à Síria. Ou seja, as nações, o povo ímpio, né, não que Israel não seja ímpio, né, mas o povo que briga por causa dessa terra, dessa região, não aceita e não admite de maneira nenhuma em documento isso, entende? E eu acredito que isso só vai acontecer quando Cristo vir mesmo e mostrar que isso pertence ao povo de Deus, isso pertence a nós, né? Isso só vai ser comprovado nessa época. Mas desde então sempre está tendo, não é convenção, tem um nome que eles falam lá, eu não consigo lembrar o nome da palavra, né? Reuniões para disputar isso, né? Em documento, né? É uma briga entre advogados, né? Não sei o nome que usa lá, esqueci agora. Então isso, acredito que só vai acontecer no milênio, né? Mas então, como eu estava falando, ermo, né? Ele vai pôr rios no ermo, né? Então não quer dizer que ele vai pôr rios em cima da montanha, né? Mas sim na geografia, na região. Em toda a região, né? Mas vai ser rios, né? Para alimentar o povo dele, né? O povo que ele formou e que ele criou para o seu louvor, né? E eu quero deixar aqui alguns versículos, eu não vou ler, só vou dar os endereços. Se você quiser anotar e fazer pesquisas, né, para o seu estudo sobre o Monte Hermon, você vai ver que coisa fantástica, né? Como a Bíblia fala desse monte, né? Muito. Uma das coisas que aconteceu, por exemplo, nos evangelhos desse monte, quando Jesus pegou Pedro, Tiago e João e levou eles para um lugar bem alto e transfigurou na presença deles, foi aqui, ó, nesse monte. Entende? Então vamos lá. Ó. Salmo de número 133, né? Ah, quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, em harmonia, em comunhão, né? E depois vai falar desse monte, né? E vai falar de Jesus também. Mateus 17, que eu anunciei e falei agora, do Monte da Transfiguração, né? Por isso é o nome Monte Sagrado, né?
Monte Nevado, monte, tem vários nomes esse monte. Deuteronômio capítulo 4, versículo 48, Deuteronômio capítulo 3, versículo 8, Josué capítulo 13, versículo 5, Josué capítulo 13, versículo 11, Josué capítulo 11, versículo 3, Josué capítulo 11, versículo 7, Josué capítulo 12, versículo 1. Você vê que Josué falou muito disso aqui, né? E Josué é uma figura do Messias, né? Toda a parte, toda a movimentação que Josué fez na terra de Israel, nas suas pelejas, apontam para as pelejas que Cristo vai fazer por nós, né? Nessa região. Toda a conquista de Josué apontam para as conquistas de Jesus. Entende? Juízes 3, verso 3, 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 23, Salmo 89, verso 12 e Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 8. Ali no Cântico dos Cânticos, por exemplo, quando acontece o arrebatamento da igreja, sobe com a igreja nos ares, e aí Jesus chama a minha noiva, noiva minha, pomba minha, vem comigo, desce comigo do Líbano, desce comigo do Monte Hermon, desce comigo do Senir, desce comigo de outros montes que ele fala o nome que eu não lembro, né? Isto é, para iniciar o reino na terra, né? Para restaurar o reino milenar na terra, entende? Então tá aí, meus queridos, isso que eu queria trazer para vocês de geografia e de conteúdo que está contido ali, escondido, né? Basicamente no capítulo 43 de Isaías, que você possa então, diante disso, né, pegar esses textos que eu falei, mais essa leitura que a gente fez, que eu tenho certeza que trouxe muitos acréscimos para a sua vida, com relação às duas testemunhas, né? Como é importante a gente entender a questão das duas testemunhas dentro da palavra. Tá certo, meus queridos? Que Deus vos abençoe. Sendo possível, compartilhe esse vídeo, curta, comente, faça favor, né? Mesmo que você não concorde com a minha linha de pensamento, com o que eu estou falando, né? Nos ajude no sentido de divulgação, né? Não serve para você, talvez, a explicação, o entendimento, mas no que serve, no que se refere a alcançar pessoas com o Evangelho e com a palavra, você vai estar ajudando, você vai estar contribuindo. Então, curta, comente e compartilhe se for possível. Que Deus te abençoe e vamos para o próximo estudo, permitindo Deus.